A Enterprise é escolhida para o teste do M5, um computador multitrônico que promete substituir o capitão e boa parte da tripulação. Ordenado a acolher a inovação, Kirk tem medo de perder o emprego, em The Ultimate Computer, episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, The Ultimate Computer é um episódio muito interessante aí que se propõe a fazer uma discussão sobre a questão do aumento da mecanização e a perda dos empregos acarretada pelo avanço tecnológico, né? É um tema que era já muito importante na década de 60 e está se tornando cada vez mais relevante, né? Cada vez mais pessoas estão preocupadas em de repente perder o seu emprego, o avanço dos robôs, o avanço dos computadores, o avanço da inteligência artificial. Então The Ultimate Computer é um episódio que, apesar de ter sido feito lá nos anos 60, ainda é muito atual, ainda fala de temas muito correntes. E esse episódio nasceu com o Lawrence Wolfe. Ele na verdade não era roteirista, não tinha nada a ver com Hollywood, ele era matemático. Era um matemático apaixonado por computadores e escreveu um roteiro de forma especulativa para a Jornada nas Estrelas. Era fã da série e queria submeter esse roteiro. E ele calhou de ter um amigo chamado Ray Bradbury, o famoso escritor de ficção científica, e através do Bradbury, que conhecia o Roddenberry, o Lawrence Wolfe mandou esse roteiro. E claro, o Gene Roddenberry, não querendo se indispor com o Bradbury, a quem ele ainda tinha esperança de trazer para escrever um episódio, né? Bradbury chegou a propor um episódio mais ou menos inspirado em Moby Dick. E aí, como o Gene Roddenberry já tinha uma proposta parecida anterior do Art Wallace, virou o episódio Obsession, ele recusou aquela ideia do Bradbury, mas ainda queria ter o Bradbury na série futuramente. Então abriu os braços e recebeu o roteiro especulativo do Lawrence Wolfe, que tinha mesmo uma ideia muito legal. Mas era, como você pode imaginar, um roteiro muito mais focado no próprio computador e no personagem do Dr. Daystrom, que não se chamava ainda Dr. Daystrom, mas o mesmo personagem, do que na tripulação. Foi preciso naturalmente reescrever. E o trabalho de reescrita caiu sobre os ombros da DC Fontana, que realmente traz vida aí a esse episódio, né? Um episódio que falava muito do astro convidado e do computador, de repente vira esse drama do Capitão Kirk e o medo dele de perder o comando, perder o prestígio de ser um capitão de nave estelar, caso um computador pudesse substituí-lo a contento. É um drama muito bem construído e claramente o que a DC Fontana faz e que funciona muito bem é que ela contrapõe as personagens do Kirk e do próprio Daystrom, né? Que na verdade é basicamente o alter ego do próprio M5. Ao longo do episódio a gente descobre que o M5 foi programado com engramas do cérebro do próprio Richard Daystrom, o que ajuda a explicar um pouco por que os dois parecem meio paranoicos. Eles têm mesmo a mesma personalidade e se torna uma disputa aí meio Kirk versus a máquina, meio Kirk versus o homem, né? Por conta dessa mistura. E claro, para isso funcionar, você precisava ter uma boa atuação do William Shatner, o que de fato temos nesse episódio, né? Tudo bem, de vez em quando ele dá aquelas exageradas dele, dá uns gritos lá na ponte, mas no geral a atuação dele é bem boa, é bem no ponto, num tema delicado para o Capitão Kirk. E claro, temos o astro convidado da semana, William Marshall, que faz um excelente trabalho como o Dr. Daystrom. Realmente impressiona o trabalho dele, a gente vê que é um ator capaz ali de mostrar todas as nuances e o drama desse personagem obcecado, né? Um cara que quer voltar ao estrelato depois do sucesso que ele teve 20 anos antes, quando inventou a computação duotrônica, e aí ele trazendo a computação multitrônica e todos os problemas que envolvem essa tentativa de voltar ao auge, né? E como isso se tornou uma obsessão para ele, e ao mesmo tempo se misturou com as crenças dele, do que ele achava que o ser humano devia ou não devia fazer no espaço. E realmente você precisava ter um ator bom para transmitir isso, e o William Marshall fez um ótimo trabalho, sem falar na própria imposição física, né?
do personagem. Ele é muito alto, inclusive incomodando o William Shatner, que era o seu natural antagonista aí nesse episódio, e que é mais baixinho, né? E você pode reparar que, inclusive, o Daystrom, a maior parte do tempo, ele anda meio agachado assim, porque justamente incomodava o Shatner, a diferença de altura para fazer as cenas e tal. É uma coisa que para televisão era importante, ainda é, né? Tem a história do Galvão Bueno que sobe no caixote para falar com o Casagrande, né? Então ajuda a mostrar como isso é importante mesmo quando você não está numa situação de série dramática, como era o caso de Star Trek. Então tinha essa preocupação, foi uma das coisas que exigiu, digamos, delicadeza na produção desse episódio. Um episódio que marca, ironicamente, mais uma instância de Kirk derrotando um computador com lógica, né? Já era um clichê da série a essa altura, foi criativo, foi original quando aconteceu em The Return of the Archons, lá na primeira temporada, mas aí se repetiu com The Changeling, se repetiu com iMud, e aí temos a quarta vez que o Kirk mata um computador, convencendo-o de sua falta de lógica. E é claro que na produção o pessoal apontou isso, né? A DC Fontana era a principal responsável nos seus memorandos por apontar elementos repetidos da trama, né? Principalmente na época em que o Gene Coon era o produtor, ela sempre apontava lá, e nesse, claro, ela sabia obviamente que estava fazendo uso de um clichê, mas acabou não achando um outro caminho, não achou uma outra solução para lidar com o episódio, porque justamente era esse antagonismo entre o Kirk e o computador que faziam a trama. Então era necessário ter esse embate, e ela acabou seguindo com essa ideia, mesmo sabendo que era uma ideia repetida na série, porque fazia sentido para esse episódio em particular. E foi um episódio que evoluiu rapidamente aí na produção de Star Trek, e foi muito abraçado, acolhido aí pelo produtor John Meredith Lucas, basicamente porque era um episódio muito barato de se produzir, né? Todo feito dentro da própria Enterprise. O único ator convidado aí que tinha um papel mais importante era o William Marshall como o Dr. Daystrom. Então, assim, um episódio barato de se filmar, que tranquilamente podia ser levado em 6 dias, aí, como era requerido da produção. E claro, chama atenção ao longo desse episódio os efeitos visuais, né? Tem bastante efeitos visuais, mas se você for reparar, é quase tudo reciclagem. Então você tem a nave do Khan reciclada para ser o cargueiro, aí você tem a nave, a estação cassete, que vira a outra estação que nós vemos nesse episódio, e a Constellation lá do The Doomsday Machine, aquelas imagens são usadas para fazer a Excalibur e assim por diante, né? Quer dizer, eles reciclaram bastante material de efeitos visuais, e o mais impressionante, que são aquelas 4 naves da classe Constitution na mesma tela, é obviamente uma composição com várias tomadas da mesma Enterprise, né? Então tudo isso parece impressionante, os efeitos são marcantes. Quem assistiu os efeitos originais lá dos anos 60 lembra dessas cenas, mas ainda assim não eram excessivamente complicadas de fazer, não deram muito trabalho para o pessoal de efeitos visuais, o que também ajudava a compor o baixo custo desse episódio. Claro, na versão remasterizada, você tem a substituição das cenas de efeitos visuais por CGI, por animação por computador, e ali você você não tem mais esses resquícios. Então o cargueiro virou um cargueiro, que eles puxaram lá um design que ia aparecer na série animada, a estação cassete foi embora, entrou uma outra estação que na verdade ela foi originada num romance, né, uma série de romances de Jornada nas Estrelas chamado Vanguard, e a estação Vanguard serviu de inspiração para esse efeito visual que eles colocaram retroativamente. A série de romance se passa na mesma época, tem o mesmo estilo, e eles aproveitaram o modelo aí na hora de fazer os efeitos visuais remasterizados. Então deu um up, digamos assim, nos efeitos visuais, eliminou essa coisa da reciclagem, mas ainda assim não tem nada. Por incrível que pareça, eu acho que eram mais marcantes os originais, pela dificuldade de fazer,
do que esses em CGI, porque afinal de contas é um episódio que acaba não requerendo mesmo muito de efeitos visuais, apesar de você ter jogos de batalha ali e tal, não é nada que no papel tenha sido escrito de uma forma muito detalhada, que você tenha muito tempo para ver as batalhas. Havia uma limitação muito severa na série clássica para fazer efeitos visuais, né? Então isso realmente não era o importante da trama. A única coisa importante era o M5 controlando a Enterprise e detonando todas as outras naves e matando um monte de gente. Esse era o real drama, então a ênfase tá toda aí, os efeitos visuais são realmente secundários. E para dirigir esse episódio temos aí o homem das mil faces, né? John Meredith Lucas, que era nessa ocasião era o produtor, né? Que assumiu desde que o Gene Elcun saiu lá pela metade da segunda temporada. Estava no seu 8º episódio como produtor, o John Meredith Lucas, e ele tinha essa versatilidade. Ele era escritor, ele era produtor e ele também era diretor. Tinha credenciais de diretor mesmo antes desse episódio e faz aí um bom trabalho. Se você assistir a esse episódio, você vai ver que ele achou vários ângulos diferentes para filmar os personagens, as cenas na ponte, aquele ângulo que mostra o Dr. Daystrom mexendo lá no computador na estação do Spock e o Kirk. Você vê que tem várias tomadas diferentes. Esse episódio tem até um estilo visual diferente. Ele parece se destacar ali em meio à segunda temporada, até porque é um episódio difícil, né? Porque todo ambientado dentro da Enterprise, então se você não tiver criatividade nas tomadas e na forma de filmar e executar as cenas, né, ele pode ficar muito arrastado. Tem uma cena em que é o Kirk e o McCoy no corredor e eles ficam um tempão lá dialogando. Se você não tiver um pouquinho de jogo de cintura aí, acaba ficando enfadonho. E ele conseguiu, né? Um roteiro que, vamos combinar, a virtude maior dele mesmo, além do tema ser atual e interessante, a virtude maior dele era de ser barato de produzir, né? Pelo custo e pelo gasto que envolveu, e realmente é um episódio legal. Mas não é um episódio que você fala, nossa, vou colocar na lista dos meus favoritos, tal, porque ele chega a ser um pouco arrastado, né? Essa coisa de se passar todo na nave, ser esse duelo de mentes. Ele não é um episódio de ação como, por exemplo, Patterns of Force que a gente viu antes, né? É um episódio mais, digamos, cerebral, para usar uma palavra que a NBC adorava, né? Mas assim, cumpriu aí a sua meta, né? Foi produzido rapidamente, em questão de meses foi colocado em produção e gerou mais um episódio da reta final da segunda temporada de Jornada nas Estrelas.